Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral, novamente juntos para mais uma nova oportunidade de estudo na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com esse objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor Jefferson de Souza Silva, e que tem como título Não deixe de congregar. Então, quais são os objetivos da presente lição? Respondo. Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre a prática de congregar entre o povo de Deus desde os tempos das tendas, tabernáculos, passando pela sinagoga e chegando aos templos das igrejas, alguns com construções simples, outros com construções suntuosas. Também perceber que a vida cristã acontece na intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, na coletividade do corpo de Cristo. E, por fim, praticar os ensinos, permitindo ao Espírito Santo reavivar os nossos corações pela alegria de viver em comunhão. Texto áureo. Abro aspas. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Este versículo está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Outro texto, no livro de Salmos, capítulo 122, versículos 1 a 4. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Vamos a outro texto bíblico, Salmo 133, versículos 1 a 3. Oh, quão bom e quão suave, quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Outro texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Como introdução desta bonita lição, desde o Antigo Testamento, ao instituir as festas sagradas do calendário judaico, algo fica bastante claro do ponto de vista do Senhor Deus.
Ele tem prazer em ver o seu povo congregado. Ninguém deveria faltar ou tratar as festas com desdém. O castigo para aquele que não atendesse às santas convocações era severo. Deveria ser eliminado do meio do povo por desprezar o convite do próprio Deus, conforme registro em Levítico, isto é, no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 30. Com a construção do templo, Jerusalém passou a sediar os ajuntamentos de Israel, tornando o seu lugar oficial para o encontro do povo de Deus e ocasionando grandes romarias em cada prazo estipulado, conforme registro em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Após a destruição do templo e o exílio na Babilônia, as sinagogas surgiram como alternativo para a reunião do povo em diversos lugares. Nelas, os judeus se congregavam para as orações, leitura e instrução nas Escrituras, conforme registro no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. A nova aliança nos mostra que o desejo do Senhor era congregar todos os povos, línguas e nações em um só povo, a sua igreja. Assim adentramos a história do livro de Atos e percebemos que o ato de congregar havia se tornado vital à comunhão e à existência da igreja. Encontramos isso no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46. No templo, de casa em casa, em tempos de paz ou de perseguição, a igreja não deixava de congregar e se reunia para partir o pão, para as orações, para receber instrução e para fortalecer uns aos outros. Chegamos aos nossos dias. Pouca ou nenhuma expressão de alegria na comunhão. Templos se esvaziando, casas de portas fechadas, crentes vivendo isoladamente e sem o mínimo de saudade da congregação. O que aconteceu conosco? Que a lição de hoje nos desperta para buscarmos no Espírito Santo o desejo e a alegria de viver em comunhão. De nossa parte, no entanto, algumas atitudes são necessárias, conforme veremos nos tópicos desta lição. Tópico 1. Reconsidere a igreja. Sim, é necessário reconsiderar a maneira como estamos entendendo o que significa ser igreja. Basta garantir o nome no rol de membros e cuidar para que o prazo de exclusão não seja ultrapassado. Será mesmo que o discurso egoísta e antropocêntrico que canta "a igreja sou eu" já ganhou o lugar do ensino daquele que é o cabeça da igreja e afirmou que estaria onde 2 ou 3 se reunissem em seu nome, conforme registro no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20? É possível substituir o contato humano e real pela realidade virtual dos celulares ou das transmissões de cultos diversos? A resposta é um categórico não. Igreja tem cheiro, envolve gosto e sentimentos. Igreja é família, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19.
Igreja é corpo de Cristo, conforme Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Igreja é tratar uns aos outros com consideração, conforme Romanos capítulo 12, versículo 10. Igreja é compartilhar a necessidade dos santos, conforme Romanos capítulo 12, versículo 13. Igreja é unidade de pensamentos e propósitos, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 2. Igreja é carregar os fardos uns dos outros, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 2. Igreja é aprender a amar e perdoar, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 13. Igreja é abraçar o outro e caminhar juntos, conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Igreja é servir como Jesus ensinou, conforme João, capítulo 13, versículo 15. Igreja é dar a vida em favor do seu irmão, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 16. Não há realidade virtual que promova esse nível de relacionamento. Somente a igreja real e presencial. Qualquer pensamento ou prática que não faça você comprometido com esse modelo de igreja é do diabo e vai afastar você da graça de Deus. Por isso, reconsidere. Ame a igreja de Jesus e não a despreze. Saiba que você faz parte dela, porque foi comprado por alto preço o sangue de Jesus. Viva de maneira digna esse privilégio. Aplicação. Você considera possível ser igreja à distância? Para reflexão, qual a sua opinião sobre a utilidade e os perigos das novas tecnologias no contexto da igreja atual? Tópico 2. Supere o isolamento. O isolamento que foi imposto como uma das medidas protetivas durante a pandemia de Covid-19 acabou se tornando uma característica no comportamento humano desde então e parece ter afetado a questão da comunhão, no que se refere ao hábito de congregar. O perigo de uma vida solitária é que a pessoa se esquece do coletivo e passa a buscar seus próprios interesses, conforme registrado em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Leia lá. Por isso, depois de reconsiderar o conceito do que é ser igreja, vem o desafio que está sendo colocado diante de nós no textuário de nossa lição. Hebreus capítulo 10, versículo 25, que leio, abro aspas. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não fazer o que muitos estão fazendo com sua vida espiritual, deixando de congregar. Muitos já se consideram acima da média e, portanto, superiores, inflados pela arrogância e por um coração orgulhoso, romperam laços de fidelidade e seguiram por caminhos solitários, buscando interesses próprios
e arrebanhando os seguidores desavisados. Isto é que é o pior. Estão surdos à convocação do Espírito Santo, que chama a comunhão e a unidade, e serão punidos severamente por sua negligência. Não faça como eles. Não deixe de congregar, ainda mais enquanto você está percebendo os sinais da volta de Cristo. Não se deixe afastar da comunhão pelas imperfeições que você pode apontar na vida dos seus irmãos. Eles são tão imperfeitos quanto você e eu. E juntos precisamos da graça de Deus para sermos aperfeiçoados na unidade. Não deixe de congregar pelas dificuldades que você tem enfrentado em sua vida espiritual. Lembre-se que é junto com os seus irmãos que você será fortalecido. A bênção do Senhor se derrama no meio da comunhão, conforme registro no livro de Salmos 133. O que impede você de continuar caminhando ao lado do seu irmão? Precisa haver perdão? Perdoe. Peça perdão. Conforme registro em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Você precisa se submeter à disciplina do Senhor por causa de alguma situação não tratada? Faça isso e receba o amor restaurador de Deus sobre sua vida através da igreja, conforme registrado em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Só não deixe de congregar, como alguns estão fazendo. As consequências serão desastrosas para quem se afasta da comunhão. Aplicação para a reflexão. O que mais você poderia mencionar como causas do isolamento que muitos vivem dentro das igrejas de hoje? O que você pode fazer para ajudar a superar essa situação? Vamos ao tópico terceiro. Desfrute da alegria da comunhão. A recomendação do Salmo 100 para quem comparecia ao templo para adoração era esta, abro aspas, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Isso está registrado em Salmos capítulo 100, versículos 2 e 4. O que você sente quando se aproxima o horário do culto da igreja? Hein? Quantos sentimentos errados temos levado para dentro de nossos cultos e tem impedido que nossas reuniões se tornem momentos de celebração, na verdadeira alegria do Espírito Santo, fluindo com cânticos, orações e louvores, conforme registro em Efésios capítulo 5, versículo 19 e Colossenses capítulo 3, versículo 16. Alguns fizeram do domingo o dia mais agitado e cansativo de toda a semana. Na melhor das intenções, transformam o dia do Senhor no dia da família, ou quem sabe, no dia dos amigos. Passam o dia inteiro preocupados com tantas atividades e dando tanta atenção a tantas coisas que o princípio do dia do descanso foi totalmente esquecido e deixado de lado. Eis que chega a hora do culto, e somente o que sobra é oferecido a Deus.
Por isso, ao invés de entrar pelas portas com ações de graças, o que a pessoa traz consigo é esgotamento físico e emocional. Ao invés de prestar culto ao Senhor, servindo-o com alegria, cânticos e hinos de louvor, o que se apresenta é o tédio, é a expressão de cansaço. Que pena! A comunhão da igreja deveria ser permeada pela alegria do Espírito Santo. A condução da liturgia tem seu valor, mas a alegria da comunhão precisa brotar de dentro do seu coração. Desfrute da alegria de reencontrar seu irmão e poder abraçá-lo, conforme registro na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 4. Da alegria de contribuir com seus dízimos e ofertas para a obra do Senhor, conforme registro na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Da alegria de ouvir a palavra do Senhor falando ao seu coração, conforme registrado no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 8. Da alegria de cantar louvores e agradecer ao Senhor por suas bênçãos sem medida, de acordo com o registro em Salmos 163, versículos 3 e 4. O Senhor deseja que seu povo desfrute da alegria, que somente a comunhão com Ele e uns com os outros pode proporcionar. Que o Espírito Santo nos leve a desfrutar da alegria da comunhão. Aplicação para a reflexão. Preste atenção. Que tal preparar-se melhor para o dia de culto em sua igreja local? Definir horários, reduzir compromissos e descansar a mente poderão ajudá-lo ou ajudá-la a desfrutar melhor da alegria da comunhão. Conclusão. Desde as festas sagradas do Antigo Testamento, passando pelo templo, pelas sinagogas e chegando à igreja do Novo Testamento, o hábito de congregar permanece como uma dinâmica de comunhão necessária e benéfica ao povo de Deus. No entanto, as deformações no conceito do que é ser igreja, o costume de abandonar a congregação e a falta de alegria nas expressões de comunhão têm feito com que muitos se percam em uma atitude solitária, criando seus próprios meios de cultuar a Deus, isolando-se do contexto coletivo e comunitário que somente a igreja real, não virtual, pode oferecer. Que o Senhor tenha misericórdia dessa geração e que voltemos à prática das primeiras obras, permitindo ao Espírito Santo que reacenda em nós a chama do genuíno amor pela igreja e pela comunhão dos santos. Que Deus nos ajude. Amém.